Uma pequena dose de dificuldade na visualização de uma informação pode me ajudar a pensar melhor e tomar melhores decisões? Descobriremos no vídeo de hoje. Meu nome é Guilherme Catarino, eu sou pesquisador em neurociência aplicada aos negócios e o que eu faço aqui é trazer um conteúdo com rigor científico de uma forma traduzida e simplificada que você consegue aplicar nos seus negócios. Você já percebeu que quanto mais difícil é visualizar ou identificar uma informação, mais o nosso cérebro para pensar? Você já percebeu que quanto mais dificuldade você tem em visualizar ou até mesmo de interpretar uma informação, mais o nosso cérebro para pensar e às vezes até acerta mais? Bom, vamos tomar o seguinte exemplo. Imagina que você vai fazer uma prova na escola e é uma prova que você até que sabe o assunto, você está confiante de que vai conseguir tirar uma nota boa. E diante de você se apresenta uma prova fluente. O que eu quero dizer com fluente? A fonte está num tamanho legal, a impressão está boa, está bem colorida, não tem nada em itálico, não tem nada com fonte reduzida, não tem nenhuma fonte muito espaçada, nem muito junta, você consegue entender perfeitamente tudo que está escrito nessa prova. Maravilha, né? Agora vamos imaginar outra situação. Mesma prova, mesmo conteúdo. Mas diante de você se apresenta uma prova em que, em certos pontos, você tem dificuldade em visualizar o que está escrito. A fonte está um pouco mais cinza, tem fonte que é um pouco menor, tem fonte que está em itálico, você começa a ter um pouco de dificuldade em identificar essas informações. Agora eu te pergunto, qual das duas você tem mais chances, tem mais probabilidade de acertar as questões às quais você está preparado e você tem confiança, tem plena convicção de que consegue acertar? Bom, daqui a pouco eu vou trazer a resposta para você. Mas, antes de qualquer coisa, eu já te adianto que o que parece ser um obstáculo, na verdade pode servir como um sinal de alerta para o seu cérebro, para ele reconhecer que tem que empenhar um pouco mais de esforço naquela empreitada. E acaba servindo como um gatilho mesmo. Eu não gosto muito dessa palavra, mas serve como um gatilho que traz o seu raciocínio analítico para o jogo, para resolver a situação. Então, sem mais delongas, hoje nós vamos mergulhar no fascinante mundo da pesquisa científica. E hoje nós vamos ver como a disfluência cognitiva afeta a tomada de decisão. Mais do que isso, vamos ver como pequenas manipulações metacognitivas conseguem alterar a forma como as pessoas interpretam as informações, como elas tomam decisões, tanto no contexto da vida geral, quanto o nosso foco aqui, que é no mundo dos negócios. Afinal, todos os dias muitas informações importantes são tomadas, não é verdade? Então prepare-se que o que você vai ver aqui, a partir de hoje, vai mudar a forma como você pensa sobre, principalmente, as dificuldades que você vai ver em interpretar uma informação, mas também vai mudar a forma como você vai apresentar suas informações, os seus relatórios, as suas reuniões, para que os seus liderados, seus pares, seus colegas, ou até mesmo os seus amigos interpretem, as coisas de outra forma, para que você consiga ter mais raciocínio analítico, digamos assim, da parte deles, quando for importante, é claro. Mas antes de qualquer coisa, eu já quero te pedir um favorzinho humilde, que é dar o like nesse vídeo. Tudo que eu vou trazer nesse canal aqui, tudo que a Ventralis faz é baseada em neurociência, em estudos neurocientíficos. A gente não traz aqui baboseira de neurobobageira, de gatilhos mentais, de isso, de aquilo que você vê por aí. O que a gente traz aqui são estudos, artigos, alguns de laboratório, outros são artigos de pesquisa de universidades renomadas, como Harvard, por exemplo. O assunto que eu vou trazer hoje é um estudo feito em Harvard. Então, aqui você não vai achar coisas sem fundamento e
é um ótimo lugar para você conseguir tirar algumas informações, algumas conclusões, algumas práticas baseadas no estudo rigoroso da neurociência para você aplicar no seu negócio. Então, já deixa o like aí para ajudar o nosso canal aqui a chegar a cada vez mais pessoas e a gente começar a virar um pouco a chave dessas neurobobageiras que a gente vê por aí. Porque, infelizmente, existe muita gente que até usa algumas ferramentas de neurociência, né? Usa algumas práticas, mas da forma errada. Ela usa para ludibriar as pessoas. Ela pega um conteúdo raso, que acaba atacando as fragilidades. Eles não usam de forma persuasiva, eles usam de forma manipuladora. Isso é diferente e acabam, infelizmente, enganando uma porção de gente. Tudo que eu vou trazer aqui é com rigor científico e assim como eu trago o lado bom, o lado aplicável, eu trago também as limitações. Afinal, quando a gente fala de ciência, a gente está falando, ainda mais falando de comportamento humano, né? Quando a gente fala de ciência, a gente sabe que a todo momento estão sendo feitos estudos e coisas que eram conclusivas, que eram absolutas, acabam caindo por terra. Então, deixa o seu like, vem com a gente, vai ter bastante conteúdo legal aqui, conteúdo realmente sério. O Ventralis é um centro sério que quer mudar essa cultura mercadológica e trazer o conhecimento para as pessoas. Então, vamos voltar aqui para a nossa explicação. Antes de qualquer coisa, vamos ficar todos na mesma página. Toda a base que eu vou trazer para esse conteúdo, a base do próprio estudo, foi feita em cima desse cara aqui, ó, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do grandiosíssimo Daniel Kahneman, que foi, né, prêmio Nobel em economia, apesar de não ser economista, para ver como esse cara era brabo. Então, ele escreveu esse livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que trouxe um novo conceito, uma nova visão para a gente de como o cérebro humano funciona. Você já deve ter ouvido falar das teorias aí de cérebro trino, cérebro reptiliano e não sei o que. Essa teoria já caiu por terra. Então, a gente sabe que o nosso cérebro ele não atua por camadas, ele é uma circuitaria que age de forma interligada. Então não existe essa de você ativar um lado, desativar o outro e ativar isso e desativar aquilo. Até existem alguns mecanismos que se contrapõem, digamos assim, como o sistema simpático e parasimpático, mas não necessariamente é uma questão de ativar ou desativar. Mas voltando aqui ao sistema 1 e sistema 2, hoje a gente sabe, né, através desses estudos, que o nosso cérebro ele tem duas formas de agir. Ele tem o sistema 1, que é rápido, intuitivo e também carrega uma boa carga emocional nas suas decisões, nos seus processamentos. E a gente tem o sistema 2, que ele é devagar, deliberado, analítico, que é o famoso racional. Quando você ouviu o pessoal falar entre razões e emoções, como dizia NX0, geralmente é porque a situação se apresentou em uma escolha, né, entre o sistema 1 e o sistema 2. Vou começar explicando aqui o que é o sistema 1 para você. Cerca de 85 a 95% de todas as decisões que você toma no seu dia são através do sistema 1, ou seja, de forma inconsciente. Inconsciente não quer dizer que você vira um zumbi e que você está desligado e não faz ideia do que está acontecendo. Não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte: o seu cérebro, ele gasta muita energia mesmo. Se você parasse para pensar de forma analítica e deliberada em toda e qualquer ação que você fosse fazer, 10 horas da manhã você já estava pedindo para dormir, porque seria muita energia, muito esforço cognitivo. Você já deve ter passado pelo exemplo da prova que eu acabei de falar. Uma prova, sabe aquela semana de prova assim, que você chega no fim de semana destruído cognitivamente, você não consegue nem jogar um videogame direito?
é porque o teu cérebro teve uma grande carga cognitiva, ou aquele dia estressante no trabalho, onde você tem que tomar decisão atrás de decisão e reuniões, exige muita carga cognitiva. O teu cérebro, naturalmente, ele vai ter um sistema para aliviar a carga. Afinal, não faz muito sentido, até porque não faz muito sentido pensar deliberado em todas as situações, até porque nem todas as decisões que a gente toma durante o dia são de fato importantes e necessárias, e não exigem, melhor dizendo, um raciocínio mais elaborado. Por exemplo, não sei se você vai de trem, de carro, de bike, de moto para o trabalho, de ônibus, mas eu tenho certeza de que já houve um dia em que você chegou no trabalho ou chegou em casa e não se lembrava do que aconteceu no trajeto. Você sabe qual que é o trajeto porque você faz todos os dias. Inclusive, esse é um dos fatores que faz com que o sistema 1 guie esse trajeto. Mas, o que acontece? Enquanto o teu corpo está ali trocando a marcha, ou enfim, pedalando, ou fazendo qualquer outra coisa ali que te leve para casa, a tua cabeça está em outro lugar. Você está pensando o que vai fazer em casa, você está pensando no problema do trabalho que você não conseguiu esquecer ainda, você está pensando na morte da bezerra, mas não está pensando exatamente em trocar marcha, não está pensando se o amarelo é atenção, se o verde é para seguir, se o vermelho. Processa isso tão rápido que você nem se dá conta, nem chega ao teu consciente. Você não toma uma decisão racional, analítica, porque o teu sistema 1, meu filho, já está treinado para isso. Como que ele faz isso? Através das heurísticas. O que são as heurísticas? As heurísticas, elas são atalhos mentais que o teu cérebro toma, que ele cria, né, para poder poupar esforço. Não que ele seja preguiçoso, mas que seu cérebro, pode ser que você não tenha se dado conta disso ainda, mas o teu cérebro, ele é feito para te manter vivo, sabe? Então, se você tiver alguma oportunidade de não correr risco ou de não fazer grande esforço, o teu cérebro, ele vai optar por esse caminho. Inclusive, isso envolve uma série de outras coisas que a gente pode falar em vídeos futuros aí, como procrastinação, como a paralisia do medo, a ansiedade, enfim, várias situações. Mas, voltando para cá, o seu sistema 1, ele guia cerca de 95% das decisões que você toma durante o dia para economizar esforço. Para que você não perca tempo, não perca o seu esforço cognitivo com coisas que não são necessariamente relevantes. Por outro lado, nós temos o sistema 2. O sistema 2 é o nosso sistema racional, analítico, deliberado. O que ele faz? Quando o sistema 1 dá de cara com uma situação que ele não consegue resolver, ele levanta a bandeirinha branca lá e fala, preciso de ajuda aqui. Isso metaforicamente, né? Obviamente que ele não fala. Mas ele chama o sistema 2 para tomar conta da situação. Aí sim, ocorre um raciocínio, ocorre um pensamento, um esforço dedicado, uma atenção sustentada para que você consiga lidar com essa situação. Então, esses dois sistemas, eles vão meio que jogando a bola um para o outro, sabe? O sistema 1 tá lá tomando as decisões, levantei a mão aqui, chama o sistema 2, resolve, e o sistema 2 está frequentemente ali, ou ele está corroborando, ou seja, ele vê o que o sistema 1 fez e ele tá de acordo, tamo junto, é isso aí. E também pode se opor ao sistema 1 e falar, isso daí tá errado, vamos pensar e vamos agir dessa forma. É assim que você corrige uma ação. Por exemplo, sabe quando você percebe que fez cagada e vai lá e corrige? É isso aí que acontece. Então, esses são os nossos dois sistemas de pensamento. Já vou dizer aqui, já falei isso, mas não existe essa de desligar o sistema 2 e ligar o sistema 1, ou desligar o sistema 1 e ligar o sistema 2. Eles trabalham em conjunto, tá? Não existe um negócio de desligar a chave aí. Acontece que em alguns momentos um é protagonista, em outros o outro é protagonista. Então agora vamos falar sobre a disfluência.
que é justamente o assunto principal desse artigo que eu estou trazendo para você. Inclusive é um artigo muito bom, publicado em 2007, que eu vou deixar a referência aqui nos comentários, tá? Para que você possa ler também, se tiver interesse. Eu recomendo, tá? Um artigo que não é muito pesado de ler e ele é bem explicativo. E ele trouxe para nós que a sensação de dificuldade é a tal da disfluência, que o Daniel Kahneman aqui chama de tensão cognitiva. Então, um texto difícil de ler, uma instrução ambígua, uma fonte torta, uma fonte meio apagada, isso aí é uma experiência de disfluência, ou seja, não está fluente, não está fácil o suficiente para o seu sistema 1 conseguir conduzir o negócio. E os estudos mostraram que ambientes disfluentes ativam mais o sistema 2, levando a respostas menos intuitivas e mais corretas. E qual que é a explicação neural para isso? Porque aqui a gente fala também não só do conceito, mas como isso funciona dentro do cérebro, tá? Então, sempre que tiver oportunidade, eu vou falar para vocês em que área cerebral que isso se dá. Então, a disfluência ela ativa o córtex cingulado anterior, e este serve como um alerta para o córtex pré-frontal, que você já deve ter ouvido falar, que é essa parte aqui logo atrás da testa, que é responsável pela análise, pelo raciocínio analítico. Então, a disfluência ativa o córtex cingulado anterior, que serve como um alerta para o córtex pré-frontal, que vai lá e executa o seu papel de racionalizar o negócio. E aí você pode pesquisar aí algumas evidências de ressonância magnética funcional, onde dá para ver aí como que faz para ler, né, a ativação cerebral. Os estudos-chave, bom, o primeiro estudo, né, que foi apresentado ali, eles fizeram 4 variações no teste. Eu não vou falar exatamente sobre as 4 variações, porque isso tomaria muito tempo do vídeo e exigiria também muita informação jogada na tela e ia ficar um negócio esquisito, mas você pode, até porque teria que explicar quais são as variáveis, isso tomaria realmente muito tempo. Mas você pode ler o artigo, eu vou deixar ali o nome do artigo para você. Então, o primeiro estudo foi feito em cima do CRT, que é um teste de reflexo cognitivo. É um estudo, um método padronizado aí para testar realmente o reflexo cognitivo, e os alunos tiveram um melhor desempenho em problemas quando apresentados a uma letra difícil de ler. Então, eles fizeram ali 2 situações, né? Uma situação de fluência e uma de disfluência, e enquanto 90% dos alunos que fizeram o teste na condição fluente erraram pelo menos uma questão, apenas 35% fez a mesma coisa na situação disfluente. Então veja o impacto que tem você trazer uma pequena dose de disfluência para justamente ativar, né, esse modo de raciocínio deliberado. E aqui eu já quero trazer um ponto de atenção. Nem toda dificuldade ajuda. A mágica do negócio está justamente no tipo de desafio. Eu vou te mostrar daqui a pouco exatamente qual que é, mas não é porque uma pequena dose de dificuldade vai ajudar que uma grande dose vai ajudar mais ainda. Não é assim que funciona, tá? Ainda mais se você pretende fazer isso com algo de grande importância, de grande relevância. E só para concluir essa parte dos testes, então, o primeiro teste eles fizeram basicamente o CRT, né? Pegaram a situação fluente e disfluente. A segunda eles fizeram um teste para ver se o resultado do teste não teria sido enviesado pela velocidade com que os alunos leram o teste. Afinal, pela questão da disfluência, pode ser que os alunos leram mais devagar e por isso tiveram um raciocínio mais deliberado. No teste 2 eles fizeram essa validação e realmente não tinha a ver com a velocidade. No teste 3 eles fizeram um teste de heurística, vale a pena você dar uma olhada, é um teste bem legal também. E no teste 4 eles testaram o raciocínio silogístico, que eu acho que esse daqui foi o mais legal
de testar. Inclusive, quero trazer um pouco de raciocínio silogístico aqui, porque eu acho muito legais esses tipos de testes. Então, basicamente, os 4 testes que eles fizeram corroboraram a teoria. Então, eles trouxeram uma boa conclusão nesse estudo, e agora eu quero traduzir isso em algo prático para você. Mas antes, eu vou recapitular tudo que eu falei até agora, para que você consiga colocar as coisas em ordem e aí sim começar a pensar em aplicar no seu negócio. Mas antes disso, se você chegou até aqui é porque a neurociência faz diferença, você acredita que vai fazer diferença no seu negócio e também, por que não, na sua vida. Então, já deixa o like. Se você tiver alguém para indicar esse vídeo, indica, por favor, porque vai me ajudar bastante. O Ventralis, ele nasceu para virar essa chave dos falsos gurus da internet. Então, tudo que eu trago aqui, tudo que eu vou trazer aqui, tudo que a gente vai trazer aqui, né, é baseado em neurociência, em estudos, em metodologia, em rigor científico. Ao contrário dos neurobobageiros aí, dos gatilhos mentais da vida, eu não pego o conteúdo raso. Eu pego realmente, eu estava lendo o Rápido e Devagar e eu vi a tal da tensão cognitiva, eu falei, opa, isso aqui tá para mim, hein? Fui lá, peguei o artigo, li em inglês mesmo, li o artigo inteiro em inglês, porque eu não consegui achar ele traduzido e também não consegui traduzir legal com inteligência artificial, e eu fui atrás do negócio. Então aqui é um centro de estudo sério, que quer trazer conteúdo sério para pessoas sérias. Então, além de trazer o lado positivo, aplicável, a referência, eu também vou trazer as limitações. Como eu te falei, nem toda dificuldade é positiva para a sua aplicação. Então, aqui a gente vai trazer uma visão 360 do negócio, tanto as vantagens quanto os perigos, tá bom? Então já deixa o like no vídeo, já indica para alguém que vai gostar desse conteúdo também, beleza? Bom, vamos aqui então a tradução para o nosso negócio. Como eu falei, no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, até 95% de tudo que a gente faz, tudo que a gente decide, a gente faz no nosso piloto automático, entre aspas, né, que é o sistema 1. Uma disfluência bem calibrada pode servir como um freio que força o teu sistema 2 a entrar em ação e resolver de forma mais racional e analítica, minimizando a ação das heurísticas. Opa, voltando quase, falei ali do nosso centro aqui, do estudo, do mercado, e acabei esquecendo de colocar você na mesma página. Me desculpa, mas vamos voltar. Então, tudo que a gente viu até agora, a disfluência cognitiva, ela pode te ajudar a minimizar os erros de julgamento ou de interpretação de informações. Por quê? Porque o nosso cérebro ele funciona de duas formas. Tem duas formas principais de pensar, que é o raciocínio rápido, pelo sistema 1, e o raciocínio devagar, deliberado, que é o sistema 2. Cerca de 95% de tudo que ocorre no seu dia é processado via sistema 1, que é o seu inconsciente, entre aspas. Então, quando você experimenta uma situação de disfluência, o seu sistema 1, ele lida com um problema. E essa disfluência ela ativa o córtex cingulado anterior, que serve como um alerta que ativa o córtex pré-frontal, que vai assumir a bronca e fazer um raciocínio analítico, um raciocínio deliberado em cima daquilo. E aí eu trouxe para você o estudo, né, feito em 2007 pelo pessoal, pela turminha do Oppenheimer lá, que eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode ver o artigo também, que comprovou, né, trouxe aí 4 variações do teste que corroboraram essa teoria. Então, agora vamos à tradução para os negócios então. A disfluência bem calibrada, ela pode servir como um freio que força, né, o teu sistema 2 a entrar em ação, ele vai reavaliar aquela situação e até sobrepor o sistema 1, a conclusão, né, do sistema 1
se necessário for. Então, ela vai minimizar a ação das heurísticas. Alguns exemplos reais. Vamos falar de uma apresentação de dados. Imagina que você é um analista de dados e você precisa apresentar aí o checkpoint aí do trimestre. Você quer trazer as informações de mercado. Geralmente essas reuniões são longas e as pessoas que participam dessas reuniões, elas são muito ocupadas. Geralmente os diretores, isso, gente, é experiência prática, tá? O diretor, ele entra na sua sala finge que isso daqui é um celular. Ele entra, bota o celular na mesa e a tela tá virada para cima. A cada 10 minutos ele tá olhando para a tela porque vê alguma notificação. Então ele não tá com a atenção 100% focada na sua apresentação. Ele já está sendo guiado pelo sistema 1. Se a sua apresentação for 100% fluente, muito fácil de entender, esse cara vai se guiar pelo sistema 1 e ele já não está prestando muita atenção. Aí tá tudo fácil de entender, tá tudo intuitivo, tal. Esquece, esse cara, as chances dele... não vou dizer que ele vai tomar decisões erradas, não vou plantar uma crise aqui, dizer que, meu Deus, vai entrar em crise porque os diretores não vão conseguir raciocinar, enfim, eu não vou plantar essa crise aqui. Mas, se você quer o melhor das pessoas que estão te ouvindo, considere usar uma pequena dose de disfluência. Pode diminuir um pouco uma fonte, deixar ela um pouco cinza, um pouco opaca, dá uma bagunçada no título, inventa alguma coisa. Por quê? Porque em um dos experimentos ali do artigo, eles só fizeram o título todo cheio de símbolo e tal, um negócio mais difícil de ler, e isso ativou o sistema 2. Só o título bagunçado já ativou o sistema 2 e as pessoas começaram a prestar atenção. Eles fizeram até uma pesquisa de percepção, com base no título que você acabou de ler, o quanto de esforço, né, você imagina que vai precisar empenhar para resolver as questões abaixo. E as pessoas, só de ler um título um pouco difícil, elas já ficavam mais atentas e o cérebro delas já entendia que tá vindo pedreira por aí, eu preciso prestar atenção. Então, no começo da apresentação, já tenta botar um negocinho ali, um título, alguma coisa, quebra o padrão de alguma forma, coloca alguma coisa disfluente, talvez alguma coisa que não faça parte do contexto, algo que faça que sequestre o sistema 2 deles, entendeu? Então, sem exagerar, como eu já falei, porque se você deixar tudo cagado, tudo difícil, isso vai ter um efeito negativo, um efeito contrário, porque, como eu falei, o nosso cérebro ele gasta muita energia. Então, se você ficar ali martelando, gastando energia, o cansaço vai vencer. Aí o pessoal vai tomar 10 litros de café ali na tua apresentação e também não vai ser produtivo, não. Então, uma pequena dose de disfluência é o suficiente. Agora, se você não é um analista de dados, se você é um profissional de marketing, não, um profissional de vendas. Vamos supor que você é um profissional de vendas buscando aqui alguma forma de apresentar uma proposta de forma melhor. Vamos supor que você está numa feira de negócios. Você traz lá o teu cliente pro teu stand, aquela resenha, tal, toma um choppzinho, come um amendoim e tal. E você traz esse cara para a mesa para negociar. Vocês já falaram tanta baboseira, falaram tanta groselha, que vocês já são melhores amigos. E aí, você quer fazer a melhor condição possível para os dois. Você não quer que o cara tire 100% de vantagem de você, e também você, como pessoa íntegra que é, né, entende que uma negociação se dá pelo ganho das duas partes. Não é sequelando o outro que você vai fazer um bom negócio. E também não é deixando o outro te sequelar. Então você quer chegar numa proposta boa e você quer que o seu cliente ele use o raciocínio dele, que ele pense de forma analítica para realmente conseguir perceber os benefícios que o seu produto, que sua solução tem.
use uma dose de disfluência cognitiva. Ou melhor, sugiro que você use uma pequena dose de disfluência na sua apresentação de proposta. Pode ser lá no começo, pode ser no final, enfim. De preferência no começo, porque como eu falei, um título é capaz de mudar a sistemática, mudar a percepção. Então considere usar isso daí nos negócios, tá bom? Bom, e aqui eu trago algumas observações finais que eu tenho anotado, que é justamente a mania de simplificar tudo. Eu estava até vendo, não vem ao caso agora, mas eu estava vendo até no LinkedIn esses dias, o pessoal discutindo sobre mudar o material didático da escola. É um assunto polêmico, claro, não vou me aprofundar aqui, mas que as novas gerações leem textos mais curtos e gostam mais de imagens e tal, um negócio mais interativo. Bom, eu tenho meus pontos quanto a isso, posso fazer um vídeo só falando sobre isso, só sobre o impacto que isso teria, mas a gente vive hoje uma cultura de simplificação. Tudo tem que ser fácil, tem que ser lúdico, tudo tem que ser anti-burro. E se a gente pensar em um degrauzinho só acima, a gente pensa que quanto mais fácil é fazer as coisas, mais eu ajo no piloto automático. E quanto mais eu ajo no piloto automático, menos eu emprego o meu raciocínio deliberado, meu raciocínio de fato empenhado para isso. Então são coisas que, dando um passinho acima, a gente consegue perceber. E a disfluência estratégica não é tornar a vida do seu próximo insuportável ou, como eu falei, trazer uma série de dificuldades que vão exigir muito esforço. É só fazer um pit stop, só dar uma sequestradinha ali no sistema 2 para conseguir realmente trazer o melhor do raciocínio da pessoa. Então, pessoal, a última coisa que eu quero trazer aqui para vocês é alguns erros comuns e algumas limitações aqui. Como eu falei, eu trago o lado positivo, mas também trago a limitação. Então, tornar tudo fácil pode gerar tornar tudo difícil, aliás, pode gerar uma certa fadiga. Então, como eu falei lá no começo, reuniões muito longas, decisões muito difíceis, textos muito complexos, eles exigem muito esforço cognitivo. Então, não exagera na dose. E o segredo é calibrar essa dose de disfluência para momentos críticos, como eu falei, ali no começo, ou quando você vai apresentar uma informação relevante, aí sim você aplica essa disfluência. E aqui eu quero trazer uma reflexão. Você lembra quando foi a última vez que você tomou uma decisão ruim por confiar demais na tua resposta? Talvez se tivesse um pouquinho só de disfluência, você teria pensado melhor e talvez não tivesse tomado a decisão intuitiva, a decisão guiada pelo sistema 1. Então, fica esse raciocínio. Eu espero que você pense bastante sobre o assunto, que você mature isso dentro do seu cérebro, que você consiga visualizar a aplicação prática no seu negócio, seja você um profissional de marketing, de RH, seja você um líder, seja você um vendedor, seja você um analista de dados. Então, seja na sua vida pessoal também, por que não? Você está fazendo algum plano aí com sua esposa ou seu marido, traz essa pequena dose de disfluência também, que eu acredito que vai ser positivo. E se você chegou até o final, seja muito bem-vindo ao Ventralis, o Centro de Estudos em Neurociência Aplicada aos Negócios. Meu nome é Guilherme Catarino, eu sou pesquisador em Neurociência Aplicada aos Negócios, eu sou aluno do Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, estou me formando na pós-graduação agora, e o meu objetivo aqui, o objetivo do Ventralis, é justamente virar a chave do que a gente vê no mercado. Hoje muitas pessoas se aproveitam de fragilidades que o nosso cérebro tem e usam isso de forma manipuladora, não de forma persuasiva. A diferença entre os dois é que quando eu estou persuadindo uma pessoa, eu auxilio ela a identificar que aquilo é benéfico para ela. E quando eu estou falando de manipulação,
eu estou induzindo a pessoa a tomar uma atitude, fazer uma ação que será benéfica para mim. Então, essa é a diferença entre manipulação e persuasão. Tem muita gente vendendo manipulação disfarçada de persuasão. Tem muita gente usando o superficial, a ponta do iceberg, como se fosse a solução de todos os problemas. Principalmente no LinkedIn eu tenho visto muito conteúdo das pessoas falando sobre a farsa da promessa milionária. Muita gente está vendendo cursos, dizendo para você como vender cursos e fazendo muito dinheiro com isso. Mas o que eles não falam é justamente que existe um teto para as aplicações, sabe? Existem caminhos e existem situações, contextos diferentes, as quais existem técnicas que não se aplicam e eles te vendem aquilo como uma verdade absoluta e quando não dá certo, eles colocam a culpa em você, falam que você não aplicou direito, mas na verdade, faz um exercício, faz uma experiência metacognitiva. O que é uma experiência metacognitiva? É você pensar sobre pensar. Imagina que você está pensando sobre, não sei, futebol. Você está pensando sobre futebol. De repente você sai do seu corpo e começa a enxergar você pensando sobre futebol. E começa a entender todo o contexto. Por que você pensa daquela forma? Por que você sabe disso? Por que você sabe daquilo? Faz esse exercício e tenta entender como é que pode o cérebro humano articular tudo isso de forma tão lúdica. Como você consegue visualizar as coisas? Como você consegue olhar para sua mão, identificar a cor? Como você consegue sentir o cheiro? Como tudo é interconectado? Como o circuito cerebral funciona? E me diz se isso é desvendável em um cursinho de R$97. É difícil acreditar. Eu já caí nesse discurso lá atrás, quando eu era mais novo. Hoje eu tenho 27 anos, graças a Deus já não caio mais nesse tipo de conversa, mas é muito difícil você acreditar que todos os segredos do comportamento humano, da experiência humana, estariam concentradas em R$97. Então seja muito crítico e cuide muito com o conteúdo que você consome. Aqui no Ventralis eu prometo que eu vou entregar um conteúdo baseado em evidências, em estudo científico, em metodologia, e se algum dia o conteúdo que eu trouxer aqui for repaginado, for feita uma nova descoberta, ou até mesmo se eu, por falta de domínio ou por algum equívoco, trouxer uma informação errada, eu vou vir aqui e vou me retratar, porque eu tenho compromisso. O Ventralis é coisa séria. O Ventralis está aqui para fazer um trabalho sério para pessoas sérias que querem ser melhores para outras pessoas sérias. Então, se você chegou até o final, meus parabéns. Seja muito bem-vindo ao Ventralis. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu não vou trazer vídeo toda semana, já aviso, porque é difícil você ler um artigo, você digerir um artigo e conseguir produzir conteúdo a partir disso, demora um tempo, mas ativa o sininho, que toda vez que tiver vídeo, o YouTube vai te avisar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, mais uma vez, seja bem-vindo ao Ventralis e nos vemos no próximo vídeo.